Graças a Deus, meus irmãos, vamos agora ouvir a palavra de Deus. Aí você diz assim: irmão, nós não estamos ouvindo a palavra. Sim, nós estamos ouvindo, mas vamos ouvir mais da palavra de Deus. Então, nesta noite, vamos estar ouvindo nosso irmão Raí, que vai nos estar trazendo a palavra de Deus nesta noite. Então, que o Senhor possa, de fato, usar o seu cérebro no nome de Jesus. Gostaria de cumprimentar a amada igreja e todos os amigos com a paz do Senhor Jesus, amém. Dizer que é motivo de alegria, felicidade estar aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Quero agradecer por esta rica oportunidade ao meu pastor Edivaldo Carvalho, que sempre tem me proporcionado de pregar a palavra de Deus, de fazer o ídolo do Senhor Jesus, porque é o que eu mais gosto aqui na terra, é de pregar a palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Louvado seja Deus. E que esta palavra que vai ser pregada, eu creio que ela não vai voltar vazia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e boa noite de salvação. Sem mais delongas, gostaria que todos abrissem suas Bíblias no livro de Mateus 24. Livro de Mateus 24, que fala sobre a volta de Jesus. Ou seja, a segunda vinda de Jesus. A volta de Jesus é iminente. Muitas pessoas estão duvidando, assim como na época do dilúvio, na época de Noé. Noé pregou a palavra de Deus, Noé falou que Jesus viria pela primeira vez e muitos duvidaram. E estamos pregando a palavra de Deus, estamos evangelizando e falando que Jesus vai voltar. Eu não sei o dia e a hora, porque a palavra de Deus diz que somente o Pai sabe o dia e a hora, nem o Filho, Jesus Cristo, não sabe, nem os anjos, somente o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas uma certeza é que Ele vai voltar, louvado seja Deus. Mateus 24, sinais da destruição de Jerusalém e o fim do mundo. E quando Jesus, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da dissolução de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago do oriente e se mostrar até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol estremecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próxima às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não os perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor construiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é perfeita. De Gênesis a Apocalipse, ela não tem nenhum erro. As pessoas até tentam desclassificar a palavra de Deus porque dizem que ela foi escrita por homens. Me diga aí qual foi o livro que não foi escrito por homens. Todos os livros foram escritos, digitados, impressos ou feitos nas pedras por homens. Mas a palavra de Deus foi feita por homens ungidos, separados por Deus. Homens que tiveram convivência física e outros espirituais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, para você crer em Deus, para você crer na palavra de Deus, não basta somente você acreditar em Gênesis, tem que acreditar de Gênesis a Apocalipse, porque a palavra de Deus, ela é perfeita. E a palavra de Deus diz que ai daquele que alterar uma vírgula, um tio, ai daquele que acrescentar uma vírgula ou diminuir uma vírgula, uma palavra. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aqui no livro de Mateus 24, versículo 1, diz assim, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão.
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui, o livro de Mateus, ele faz parte do chamado Sermão Profético, onde Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos e a sua volta. Ele responde aos discípulos que perguntam: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, versículo 3. Jesus então explica os eventos que precederem sua vinda: guerras, fomes, terremotos, perseguições, falsos profetas e tribulação. Mas no versículo 30 do livro de Mateus 24, Jesus revela como será o momento exato da sua segunda vinda, o nosso Deus. E ele diz assim: o sinal do Filho do Homem não é detalhado na Bíblia, mas pode significar a manifestação visível da glória de Cristo, como a Shekinah, que significa a glória de Deus. Louvado seja Deus, que se revelou no Antigo Testamento. Também significa um fenômeno sobrenatural que todos reconhecerão como a prova definitiva de que Jesus voltou. Todas as tribos da terra se lamentarão. A volta de Jesus será visível para todos, não será secreto. Todos virão à volta do Senhor Jesus Cristo. Porém, haverá dois tipos de reações. Primeiro tipo de reação: os salvos se alegrarão. Quem são os salvos? São todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e que abandonaram o pecado. Confessaram seus pecados e o abandonaram. E permaneceram firmes até o fim com a palavra de Deus. Então os salvos se alegrarão. São os crentes em Cristo Jesus. Para os que estão preparados, será o cumprimento da maior esperança: ver Jesus voltar para buscar seus filhos. Quem é que está esperando a volta de Jesus? Quem é que tem a esperança da segunda volta de Jesus? Louvado seja Deus. Dê um glória a Deus, aleluia. Se você crê que Jesus Cristo virá pela segunda vez, aleluia. Também os ímpios se lamentarão. Ímpios são os incrédulos, são pessoas que não acreditam na palavra de Deus, são pessoas que não obedecem à palavra de Deus, são chamadas de ímpios, desobedientes. Os ímpios se lamentarão. Aqueles que rejeitaram Jesus entenderão que perderam a oportunidade da salvação. Isso cumpre a profecia de Zacarias, que está escrito no livro de Zacarias 12:10. Olharão para mim a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora amargamente pelo filho unigênito. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Jesus virá sobre as nuvens, o que indica sua natureza divina. No Antigo Testamento, Deus frequentemente aparece em nuvens. Êxodo 13:21 e Daniel 7:13. O cumprimento de sua promessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 e 11, que diz: quando Jesus ascendeu ao céu, os anjos disseram que ele voltaria do mesmo modo, com poder e grande glória. O nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar com poder e grande glória. Na primeira vinda, Jesus veio humildemente como servo, mas na segunda vinda ele virá com poder para reinar e estabelecer seu juízo. Com grande glória, Jesus demonstrando sua majestade como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Mateus 24:30 descreve um evento real, visível e glorioso. A volta de Jesus será um momento de júbilo para os fiéis, mas de lamento para os que o rejeitaram. Esse versículo nos ensina que devemos estar preparados espiritualmente para encontrá-lo. Quem está preparado para a segunda volta de Jesus, dê um glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus 24, versículo 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, o Todo-Poderoso. A respeito disso, Jesus estava respondendo à pergunta dos discípulos sobre quando seria o fim do tempo e a sua vinda.
Mateus 24, versículo 3. No entanto, ele já havia descrito vários sinais que antecederiam sua volta: guerras, terremotos, perseguições, falsos profetas. No entanto, ele deixa claro que ninguém sabe a data exata de sua volta. Tem muitas igrejas, muitas religiões aí que tentam adivinhar a segunda volta de Jesus, mas elas nunca acertam. Elas dão um chute, mas nunca acertam, porque o dia e a hora não está revelado na Bíblia Sagrada. Ninguém sabe o dia e a hora, só o nosso Deus, o Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Uma coisa é certa: a volta de Jesus é certa, mas o tempo é desconhecido. Deus não revelou esse momento para que os crentes salvos em Cristo Jesus vivam em constante vigilância e não relaxem na fé. Nem os anjos sabem. Os anjos que executam as ordens divinas e participam dos eventos finais também não conhecem o momento exato. Nem o Filho Jesus Cristo sabia. Durante seu ministério na terra, Jesus voluntariamente abriu mão de alguns atributos divinos. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8. E isso incluiu o conhecimento exato da data da sua volta. Somente o Pai sabe. Essa frase enfatiza que Deus, Pai, tem autoridade soberana sobre os tempos e estações. Isso nos ensina que a volta de Jesus não depende da vontade humana, mas do plano divino. Devemos confiar no tempo de Deus e não tentar prever o dia do fim. Aplicação prática em nossas vidas. Como devemos viver? Já que não sabemos quando Jesus voltará, a Bíblia Sagrada nos ensina a viver de maneira preparada. Primeiro, vigilância e santidade. Mateus 24, 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Segundo lugar, priorizar o reino de Deus. Mateus 6, 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça uma reflexão na sua vida. Será se você está buscando em primeiro lugar Deus ou as coisas deste mundo? Não precisa responder, uma reflexão. Eu faço uma pergunta para vocês, em silêncio, vocês ficam mesmo em silêncio. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será se vocês estão sendo imitadores de Cristo ou imitadores do mundo? Fica uma reflexão. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz também: não acreditar em falsos profetas. Muitos tentam marcar datas para a volta de Cristo, mas Jesus já nos alertou que ninguém sabe. Mateus 24, 36 nos ensina que a volta de Jesus é um mistério conhecido apenas por Deus Pai. Nosso papel não é tentar adivinhar a data, mas estar sempre preparados, vivendo em santidade e fidelidade a Cristo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Jesus voltará como um ladrão de noite. Na primeira carta de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 diz: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? São aqueles que aqui na terra fizeram a vontade de Deus, confessaram seus pecados, reconheceram Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida, e confessaram seus pecados e os abandonaram. E a partir de então o Espírito Santo de Deus passou a fazer parte de sua vida. E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, das tribulações, das perseguições deste mundo, não se curvou às coisas deste mundo, não se curvou aos deuses deste mundo, mas sempre declarou o amor de Deus, não somente de palavras, mas através da prática da palavra. Porque não adianta somente a gente pregar a palavra de Deus, louvar belos louvores. Nós temos que pregar o que vivemos, nós temos que viver o que pregamos, e nós temos que viver de acordo com a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é a verdade.
Tem muitas pessoas que procuram se esconder dentro de religiões. Mas eu quero dizer a você que não adianta se esconder dentro de religião. Religião não salva ninguém. Quem salva é só Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Deus conhece o coração de cada um de nós. A Bíblia diz que mesmo no ventre de nossas mães, antes de nós nascermos, Deus já conhece os nossos corações. Deus já sabe o que vai ser de cada um de nós. Então não adianta se esconder dentro de religião. Não adianta dizer que é um servo de Deus, nascido em Cristo Jesus, e não viver a prática da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem um prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor descerá do céu. Isso se refere à segunda vinda de Jesus, que será visível. Todos verão. Mateus 24:30. Será audível, haverá alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Poderosa e gloriosa, Jesus virá como rei e juiz. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, como eu acabei de falar. Aquelas pessoas que já morreram antes de nós, que morreram em Cristo Jesus, vão ressuscitar primeiro. Eles vão ressuscitar primeiro. E depois, os que ficaram aqui em Cristo Jesus serão arrebatados e terão os corpos transformados. Todos nós vamos ter os nossos corpos transformados. Louvado seja Deus. Então aqui diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta parte nos ensina que haverá uma ressurreição dos crentes que morreram. Será uma ressurreição gloriosa com corpo transformado. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Eles terão prioridade no arrebatamento, sendo os primeiros a se encontrar com Cristo. Isso significa que a morte não é o fim para os crentes. Quem morreu em Cristo não será esquecido, mas terá a honra de ressuscitar antes dos vivos serem arrebatados. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Jesus voltasse hoje, faça uma reflexão. Se Jesus voltasse hoje, os crentes que ainda estão vivos seriam transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. E subiriam ao encontro do Senhor. Isso mostra que o arrebatamento será um evento repentino. Ocorrerá em um piscar de olhos. Será como um ataque cardíaco fulminante. Em questões de segundos, a pessoa pode ter um ataque cardíaco fulminante e pode vir a óbito. Do mesmo jeito, é a segunda vinda de Jesus. Vai ser de uma forma relâmpaga, sem que ninguém esteja esperando. Mas nós, crentes em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, nós estamos preparados. Nós temos que estar preparados a qualquer hora, a qualquer dia, porque a palavra de Deus diz que Ele virá. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso nos mostra que é o arrebatamento. O que é o arrebatamento? É uma espécie de sequestro relâmpago. Significa rapidez. O arrebatamento é quando Jesus Cristo virá pela segunda vez para buscar sua igreja. E todos serão arrebatados, aqueles salvos em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz, aqui uma aplicação para a nossa vida: a morte não é o fim para quem está em Cristo. Podemos ter esperança na ressurreição. Precisamos primeiramente estar preparados. Não sabemos o dia, mas devemos viver em santidade. Mateus 24, 44. O arrebatamento é real. Será um momento glorioso para os que esperam em Jesus. Concluindo esta mensagem, o texto da carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, nos dá uma grande esperança. A certeza de que Cristo voltará, ressuscitará os crentes que morreram e levará os vivos que permanecerem fiéis. O mais importante é estar preparado espiritualmente para esse dia. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Todos verão a sua vinda. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens,
e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu amado, minha amada, aqui, esta mensagem aqui não é somente para crentes salvos em Cristo Jesus, são para pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador de sua vida. São também para pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus. Eu não sei por qual motivo você se afastou dos caminhos de Deus. Eu quero dizer a você que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. O nosso Deus, Ele te ama e Ele tem um plano perfeito na sua vida. Ele tem um grande plano na sua vida, mas para isso se faz necessário 4 passos para você aceitar Jesus Cristo em sua vida, em seu coração. E o primeiro passo, meu amado, minha amada, para você aceitar esse Jesus Cristo vivo, ressurreto, perfeito, é você ouvir a palavra de Deus. O segundo passo para você aceitar Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, é você crer na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O terceiro passo para você aceitar Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, é você confessar seus pecados e abandoná-los. Não adianta somente você reconhecer que é um pecador. Não adianta somente você ficar de remorso. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra minha esposa, contra o meu esposo, contra a minha família, contra meus amigos. Você tem que confessar seus pecados e abandoná-los. Judas Iscariotes é o maior exemplo da Bíblia Sagrada. Que ele perdeu a salvação não foi somente porque ele cometeu suicídio, atirando a sua própria vida, se enforcando. Judas Iscariotes perdeu a sua salvação foi porque, embora ele vivesse fisicamente com Deus, andasse com Jesus Cristo durante 3 anos na sua caminhada, ele não creu na salvação, ele não creu em Cristo Jesus, ele não creu na palavra de Deus. Porque Deus, Ele não olha a quantidade dos nossos pecados, Ele olha o nosso coração arrependido. A palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração arrependido. O maior exemplo disso é o salmista Davi, que pecou diversas vezes, infinitas vezes o salmista Davi pecou, ele adulterou, ele desejou a esposa do seu servo, ele planejou a morte dele. O salmista Davi cometeu vários erros, cometeu vários pecados, mas o que Deus viu no coração de Davi foi o arrependimento, a confissão de seus pecados e o abandono. É por isso que a palavra de Deus diz que o salmista Davi é segundo o coração de Deus, porque o nosso Deus, Ele perdoa os nossos pecados. O nosso Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente. A vontade de Deus é que todos fossem salvos, que todos se salvem, mas infelizmente, por causa de uma palavra chamada pecado, muitas pessoas vão perder a sua salvação. Pecado é como um cartão de crédito. Você usa e abusa. Daqui a pouco vem o boleto, vem a conta. O pecado é do mesmo jeito. Você usa e abusa, peca, adultera, rouba, mata, assalta. Daqui a pouco vem a conta. A conta vem para todo mundo. A palavra de Deus diz que todos nós vamos prestar conta de cada ato nosso. Todos nós vamos prestar conta de cada palavra. Seja a palavra boa ou ruim, nós vamos prestar conta. Então, meu amado, minha amada, hoje é dia de salvação. Eu faço um apelo a você. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo verdadeiramente, aceitar Jesus Cristo não é só dizer que aceita. Qualquer pessoa diz que aceita Jesus Cristo, mas aceitar Jesus verdadeiramente, a gente vai ver no dia da sua prática. Quando você aceita Jesus Cristo verdadeiramente, você vai ser uma nova criatura. E aquela pessoa que matava, que roubava, que prostituía, que assaltava, que mentia, não vai mais fazer essas coisas. Vai ser uma nova criatura. E as pessoas verão ela e vão dizer: o que está acontecendo com aquela pessoa? Ele matava, ele roubava, ele mentia e agora ele não faz mais isso, ele agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos pregando aqui a palavra de Deus, mas quem convence o pecador ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, finalizando, vamos falar do 4º passo. O 4º passo é você reconhecer Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida. E a partir de então você vai viver para Jesus, você vai abandonar o mundo e vai morrer para o mundo e vai nascer para Jesus Cristo. E como a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se tiver alguém aqui que ainda não aceitou esse Jesus Cristo vivo, ressurreto, um Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e está aqui intercedendo por cada um de vocês. É tempo de salvação. Se você quiser vir aqui agora, nossos amados irmãos vão orar por vocês. Se você está afastado dos caminhos de Deus, é tempo de salvação. Volte para Ele o mais rápido possível, porque ninguém sabe daqui a pouco o que vai acontecer com a sua vida. Não adianta você conquistar riquezas aqui nesta terra, não adianta você conquistar a sua esposa, sua namorada, conquistar a amizade das pessoas e perder a sua salvação. O mais importante aqui, para todos nós, a maior riqueza que nós podemos conquistar é a salvação em Cristo Jesus. Eu agradeço por esta rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um poderosamente e que o Espírito Santo de Deus venha trazer transformação e convencimento no coração de cada um de vocês. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, pela palavra do Senhor, que o Senhor